Eu estava dirigindo sozinho quando, sem aviso, acabei adormecendo ao volante. Acordei com o carro fora de controle. O veículo trocou de faixa e depois parou com as rodas esquerdas em uma pequena vala. Ninguém se feriu e o carro teve apenas pequenos danos mecânicos. Não foi uma situação de risco de vida, mas foi assustador. Não consigo precisar quando aconteceu a experiência de quase morte, mas após o acidente, tive uma memória vívida de algo incrível. Eu já não estava mais no carro, o tempo estava congelado ou inexistente. Sentia uma calma, paz e clareza completas. Eu era apenas consciência, não vi nada, estava em outra dimensão e só experimentava sentimentos e pensamentos. Naquele momento, compreendi o fim da minha vida sem drama, sem arrependimentos, com total aceitação e serenidade. Brinquei um pouco com a ideia, pensando, o que diabos? Quem imaginaria que eu morreria aos 44 anos, fora de casa, de uma maneira tão boba? Eu estava encarando minha morte como uma passagem natural e comum, a vida tinha terminado, mas eu ainda estava lá, pronto para algo mais. Naquela paz, o único pensamento doloroso era em relação aos meus entes queridos e como eles lidariam com minha partida. Senti que experimentei a morte sem realmente morrer. Não foi diferente de perder uma vida em um videogame. Os cientistas frequentemente tentam explicar as experiências como consequências das mudanças funcionais no cérebro que ocorrem durante o processo de morte. Meu cérebro não estava em estado crítico, eu não estava morrendo e, ainda assim, tive uma experiência de quase morte. Acredito que há mais nisso do que simples explicações científicas. Isso é o suficiente para a nossa primeira experiência. Vamos direto para a segunda. Isso aconteceu em 1995. Eu trabalhava no turno da noite, das 23 horas até as 7h30 da manhã. Esse incidente ocorreu há cerca de 27 anos, quando eu tinha 22 anos. De tempos em tempos, saía com amigos após o trabalho para festejar. Um colega de trabalho que também era um amigo da escola passou pela minha casa. Estávamos bebendo cerveja, fumando maconha e usando VPs, que consistiam em inalar óxido nitroso. É possível que também estivéssemos consumindo outras substâncias ilícitas naquela manhã, junto com tudo aquilo. Minha memória é vaga sobre isso. Sinto que o que causou minha experiência de quase morte foi o óxido nitroso. Não era algo novo para mim ou meus amigos. Desmaiei como de costume, mas então me vi fora do meu corpo. Comecei a flutuar lentamente até o canto da sala. Vi uma luz branca e brilhante à distância. Ela estava ao meu lado enquanto eu flutuava até o canto da sala. Passei pelo que acredito ser Jesus ou Deus. Não tenho certeza de quem era, mas ele tinha longos cabelos grisalhos e uma longa barba. Era exatamente como eu imaginaria um Jesus mais velho se pedisse a alguém para desenhá-lo. Enquanto passava por ele, estava lá em cima, naquela nuvem, olhando para o meu corpo. Eu podia ver tudo na sala e também a luz branca ao longe. Meu corpo estava lá, imóvel, quando vi meu colega de trabalho sentado na cadeira, festejando. O que mais se destaca neste momento são os sentimentos que tive enquanto estava naquela nuvem, olhando para o meu corpo. Não estava com medo ou dor, mas senti exatamente o oposto. Experimentei um sentimento de amor 1000 vezes mais poderoso do que qualquer amor que já sentirá. É impossível descrever em palavras. Tudo estava em paz. Não me recordo de ter ouvido algum ruído. Apenas havia um sentimento de amor e tranquilidade. Enquanto olhava para o meu corpo, uma pergunta veio à mente. Nenhuma palavra foi dita, mas a questão estava lá, perguntando se eu queria permanecer ali ou retornar. Foi rápido, porque assim que decidi voltar, voltei. Entrei em algo que poderia descrever como um túnel ou um cone escuro, que começou largo.
Assim que entrei no túnel, logo cheguei ao final, que era tão pequeno quanto um alfinete. Ouvi um som alto semelhante a um estalo e foi nesse momento que voltei ao meu corpo. Sentei-me e perguntei imediatamente ao meu amigo quanto tempo eu havia desmaiado. Ele disse: "Não foi muito tempo. Pareceu que eu estive lá em cima por um tempo, experimentando tudo isso. Isso foi há 27 anos e nunca esqueci. Essa experiência me transformou. A partir daquele momento, tornei-me espiritual, pois sei que estamos todos sendo observados por nosso Criador lá em cima. Todos os nossos pensamentos e intenções são conhecidos. Desde então, lentamente, mas com firmeza, afastei-me de todas as drogas que estava usando e me afastei das energias negativas ao meu redor. Não sou perfeito, mas tento ter as melhores intenções e ser verdadeiro e honesto da melhor maneira possível em relação a tudo. Desde essa experiência, sinto que estou aberto a experiências que talvez não tivesse tido se não tivesse tido aquela naquele dia. Por exemplo, quando estava no canto da sala e me comunicava por telepatia, sinto que isso abriu alguns sentidos extras em mim, que vêm e vão de tempos em tempos. É como se eu tivesse visões ou pensamentos em minha mente sobre coisas que se tornam realidade imediatamente ou até o final do dia. Vi um OVNI 1 ou 2 anos depois desse incidente. Há alguns anos atrás, minha esposa e eu vimos alguns orbes no quintal. Já tive coisas estranhas acontecendo, como paralisia do sono com a presença de uma figura sombria. Sinto que tenho sorte de experimentar muitas coisas que muitas pessoas são céticas ou nunca experimentaram antes. Sou o tipo de pessoa que também não acredita em coisas a menos que as tenha experimentado. Posso garantir com 10.000% de certeza que as histórias que você ouve sobre a luz branca brilhante, flutuar no canto da sala e usar a telepatia são reais quando se trata de experiências, pois experimentei todas essas coisas. Isso é suficiente para a nossa última experiência. Deixe-me saber o que achou desse testemunho nos comentários.